Escritor, dramaturgo e médico, Ronaldo Corrêa de Brito é cearense radicado no Recife. Nesta semana ele está aqui em Fortaleza para lançar seu mais novo livro, Romance Dora Sem Véu. E aproveitando essa oportunidade, nós da TVDN convidamos o escritor para estar aqui no nosso estúdio para a gente falar um pouquinho a respeito de como é que foi o processo de composição dessa obra. Ronaldo, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TVDN. Prazer, obrigado por ter Diego. vindo. Obrigado a você pelo convite, obrigado à TVDN por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Ronaldo, a gente queria conversar, começar essa conversa, esse bate-papo, a respeito de como é que é o Dora Sem Véu. O que ele conta, que história o livro vem trazer para os leitores e leitoras? Bom, Dora Sem Véu tem um fio narrativo, que é a jornada de Francisca à procura da sua avó, Dora, que ela desconhecia até o momento da morte do pai, ou seja, nesse tempo presente. E o pai, ao morrer, delega à filha essa missão de encontrar a avó, a mãe que ele traiu, que ele abandonou no porto de Mucuripe, com 3 irmãos, quando eles fugiam da seca do Ceará para o norte. Encaminhados pelo padre Cícero, que na época encaminhava todas essas levas de romeiros, de flagelados, para a Amazônia. Bom, então tem esse fio narrativo, mas como num processo de criação de Mil e Uma Noites, as narrativas vão se derivando, vão derivando, ganhando caminhos, abrindo veredas, até no fim se fecharem. Num dos enredos, porque o livro não se fecha, o livro é aberto. O livro tem um processo de escrita em que até o final foi arbitrário. O último capítulo eu tirei e terminei o livro com o penúltimo capítulo. Resolvi que o último capítulo seria o início de um novo romance. Então, existem essas arbitrariedades. Aproveitando esse trajeto dessa personagem, Francisca, que é uma socióloga de 65 anos, casada com um médico chamado Afonso, que ela arrasta nessa viagem, vão entrando outras histórias de outros personagens. Há uma família, que é a família de Maria do Carmo, com sua filha Daiane, que estão indo pagar uma promessa em Juazeiro, porque a moça teve um aborto, teve uma infecção grave, escapou, e nesses casos a promessa é paga com uma viagem vestida de noiva, e ao final essa pessoa, essa moça, se ajoelha aos pés do túmulo do Padre Cícero e ali deposita vestido, véu, grinalda, buquê. Então é muito simbólico tudo isso. Acontece que nessa viagem a Daiane se envolve com o marido de Francisca. Francisca se envolve afetivamente com um rapaz de 28 anos que está indo pagar uma promessa porque sofreu um acidente de moto e teve uma grave fratura de perna, ficou 3 meses internado e ela se envolve ao ouvir a história do rapaz. Ele é um rapaz belíssimo, representa um novo modelo de homem do agreste do sertão brasileiro, um novo modelo de masculinidade, um novo modelo de masculinidade, e os dois se apaixonam. O romance trará a desagradável surpresa real de que essas relações são, no fim, incompatíveis. Esses mundos sociais tão diversos e tão estranhos, o de uma socióloga com mestrado, doutorado, pós-doutorado na França, rica, professora da Universidade Federal de Pernambuco, tudo isso, e ele, um ex-vaqueiro, ex-agricultor, que toma o destino de todos os homens do agreste pernambucano, que é se dedicar à costura. Ele se torna um criador e costureiro de lingeries femininas. Então, isso parece mentira, mas é uma realidade que eu conheço, que eu investiguei e pesquisei, e hoje eu diria que 80% dos homens do agreste pernambucano, de Santa Cruz, do Capibaribe, de Caruaru, de Toritama, de Vertentes, estão costurando. Estão costurando.
Então, todos esses mundos tão desiguais convergem, se misturam e mostram suas incompatibilidades. Diane aparece morta, esfaqueada, e aí nós abordamos a questão do feminino, da fragilidade do feminino, da fragilidade da mulher nessa cultura machista nordestina. Nós somos um país com o mais alto índice de feminicídio do mundo, se não o mais alto, um dos mais altos, um dos mais elevados. O amor de Francisca e esse jovem de 28 anos vai mostrar essas incompatibilidades que já falei. O Afonso busca um encontro com antigos parceiros de um projeto na Amazônia, que vai mostrar a fragilidade daquele mundo, aí eu falo daqui a pouco. Então são várias histórias que vão se misturando e dão ensejo a que se pense o Brasil, se fale sobre o Brasil, se mostre a realidade urgente Sim. e perigosa que o nosso país atravessa. Ronaldo, você fala muito da Francisca porque ela é a narradora principal do livro, né? Na entrevista que você concedeu a gente para o Caderno 3, inclusive quem pôde conferir a entrevista saiu na última segunda, né, dia 24, dia 25 se eu não me engano, mas enfim. Dia 25. Você disse que a Francisca ela é 80% do livro, né? Ela é a narradora principal. E de que forma, como ela é a narradora principal, você sendo homem, como é que você trabalhou essas nuances sob esse ponto de vista feminino? Já que os seus livros anteriores, eles têm essa pegada já bem mais, esse olhar mais masculino. Dessa forma, quando você se dissocia desse olhar masculino e dá essa voz para Francisca, como é que foi esse processo? Quais foram os desafios de fazer isso? Eu tinha tido uma experiência no meu Livro dos Homens, que é um livro de contos. Tem um conto que se chama Eufrásia Menezes, que é narrado na primeira pessoa. É um conto muito borgiano, muito marcado pela escrita do argentino Jorge Luiz Borges, e eu acho que é um conto feliz, bem realizado, nesse sentido. De um homem assumir uma voz narrativa feminina. Depois eu tenho um outro conto, que é um conto em que uma mulher também vive uma situação de perigo, de extremo perigo, perseguida por homens, abordada por homens, assediada, e esse conto se chama Rabo de Burro e é narrado na terceira pessoa. É um narrador masculino, no caso eu, que narra essa história, só que quase no final, não sei como acontece, a própria personagem fala, toma a narrativa e ela fecha o conto. Fecha o conto. Eu acho isso miraculoso. É um conto também feliz. Depois, eu tinha escrito uma novela há muitos anos, acho que há mais de 30 anos, que chamei Milagre em Juazeiro, em homenagem ao título do livro de pesquisa do brasilianista Ralph Della Cava, Milagre em Juazeiro. E nesse Milagre em Juazeiro havia uma personagem feminina que se chamava Antônia, que era médica, cujo marido se chamava Afonso, que era sociólogo, e eles viajam para Juazeiro à procura dessa avó da Antônia. Essa novela eu precisei encurtá-la para transformá-la num conto e compor o Livro dos Homens. Bom, na época, um escritor amigo, ele disse: você está desperdiçando um ótimo argumento. Você, na verdade, deveria pegar tudo isso e escrever um romance. O romance está aí. O que aconteceu é que, nessa novela e nesse conto, o narrador é na terceira pessoa. Quando eu comecei a escrever Dora Sem Véu, eu não tinha um projeto de escrever um romance na primeira voz feminina. Mas quando eu comecei a escrever, Francisca se apropriou do discurso, se apropriou da palavra e se apropriou da narrativa. E ela fala. E quando ela começa a falar, ela começa a me possuir. É um processo muito interessante, que eu vou até lhe dizer uma coisa meio estranha. Quando eu terminei, eu disse isso muito pouco, mas vou contar aqui para você. Quando eu terminei esse último capítulo do livro, em que eu senti
que Francisca era como um orixá que possui o seu cavalo, entendeu? Como se fosse uma entidade feminina que possui o escritor e que o faz escrever e falar por ela. Quando eu terminei, eu tive um sonho em que eu estou num terreiro, numa casa de santo, não é? E um caboclo, seu tranca-rua, baixa em mim. E é uma coisa terrível, porque ele é o diabo. E eu desmaio mesmo dentro do sonho. E aí eu digo, puxa, eu tenho que terminar esse livro, porque até o diabo já está baixando em mim. E aí concluiu. Aí tinha o último capítulo, e aí eu mostro a uma amiga e diz, rapaz, esse livro já terminou. Esse último capítulo, tu começa o próximo. E então é exatamente isso. Francisca, ela se apropria de mim. De vez em quando um personagem toma a palavra, ele pede para falar. Sobretudo esse rapaz de 28 anos que se chama o Íris, o parceiro. Ele está sempre falando, ele conta as histórias do hospital, e aí é um momento narrativo do livro que parece histórias das Mil e Uma Noites mesmo. E é isso. Eu fiquei curioso para saber, Ronaldo, você que já é um escritor de muitos anos, premiado, como é que é esse processo de composição em que eu fico bastante curioso, como é que a voz do personagem ele aparece para você? Como é que é isso? Claro que eu imagino que não deve ter acontecido só na composição desse romance, mas de outros também. Você como escritor, como é que você interpreta isso? Essa forma, esse fazer artístico literário? Olhe, eu acho que existem emoções que nos ocupam. Existem emoções que nos ocupam. Existem sensações, Freud fala da escrita como um jordo inconsciente que depois passa pela lapidação do consciente, certo? Então, sem dúvida, você lê um texto, você não imagina que o escritor trabalhou 40, 60, 100 vezes, reescreveu aquilo. Mas existem algumas narrativas que elas são rápidas, elas são quase como iluminações. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Eu viajei agora para Portugal e uma semana antes de viajar eu recebo uma mensagem da editora da revista do Instituto Moreira Salles. Eles têm uma revista em que eles mandam uma imagem do acervo do Instituto Moreira Salles e pedem para algum escritor, ou poeta, ou cronista, escrever a partir daquela imagem, criar a partir daquela imagem. Certo. Você não pode escolher a imagem, você não pode saber quem é o autor da imagem, nem pode saber quem é que está retratado. Simplesmente ela vem, Aí ela chega. Eu digo, tudo bem, mande. Aí ela diz, tem tal prazo. Eu digo, meu Deus, eu vou viajar. Manda. E aí ela me manda a imagem. E quando eu vejo a imagem, aquela imagem me toca de tal modo que eu me sento e em meia hora eu apronto o texto, um conto. E sinto que é uma das melhores coisas que eu escrevi na minha vida. Você está entendendo? Então, de alguma maneira, aquela imagem, ela, em algum espaço que eu não compreendo, ela era minha. Em algum lugar, eu sintonizei com aquele fotógrafo e com aquele homem que está sentado folheando livros e que me sugere uma prisão, um quarto que me sugere uma prisão. Então, eu imediatamente lembro dos anos duros da ditadura militar, que em parte se repete agora, e aquilo é muito rápido. Bom, depois então entra Ronaldo Corrêa de Brito, consciente, esse senhor de 66 anos, muito exigente, e aí começa a lapidar, mas aquilo sai. Outra coisa que me aconteceu uma vez foi que morreu um diretor de cinema, você é muito jovem, não o conheceu, mas deve conhecer a obra dele, que foi o Pier Paolo Pasolini, que foi muito marcante na minha vida. Quando eu cheguei em 1969 no Recife, o filme, assim, que estava mais falado e era um escândalo, era o Teorema de Pasolini. Eu já tinha visto no Crato
A Paixão segundo São Mateus. E aí eu chego e vejo aquele filme e me apaixono completamente por aquele cinema. E passo a ver tudo de Pasolini. Quando é um dia, Pasolini é morto daquela maneira. Assassinado por um rapaz de menor, um Michê. E eu fico, puxa, eu tenho que escrever essa história. E começo a imaginar, não, tem que ser uma história grande, tem que ser uma novela. E por que não um romance? E aí vai, passa um ano, passam 10, passam 15, passam 20. Mas aquela história nunca me abandona. Uhum. E aquele desejo de escrever aquilo. Um dia assim, digamos, eu estou numa tarde e sento na frente do computador e faço, escrevo. Jorra, né? Escrevo. E quando eu termino de escrever, ele é um conto que eu não fiz uma revisão. Ele não tem uma linha a mais, não tem uma palavra a mais nem a menos. Tá! Quando termino, eu estou completamente exausto. Saio de pé descalço até um barzinho que tem, chego lá, tomo uma Coca-Cola, volto para casa, meu Deus, tá pronto. Chama-se Sapo. Uhum. Sapo, está em Retratos e Morais. Compreendo. Então é isso. Eu te respondi? Sim, claro, foi contemplado, sim. Que bonito, inclusive. Ronaldo, para finalizar, eu gostaria de te perguntar qual é o teu sentimento em voltar aqui ao Ceará, né, e principalmente numa ocasião tão bacana como essa, de estar lançando o livro, tanto no Instituto Dragão do Mar, que foi ontem, né, dia 26, como hoje, finalizando lá na Livraria La Marca, no Benfica. Como é que está sendo o teu sentimento por ver de novo essas paisagens, as pessoas, esses lugares? Você sabe que eu morei aqui em 1968, não é? Sim. Eu morei um ano aqui, em 1968, aí fui fazer vestibular no Recife. Fortaleza não tinha prédios, a Praia do Futuro não tinha nenhum edifício, não existia Meireles com edifício, não existia o Mucuripe, nada, eram só dunas. Era absurdamente linda Fortaleza. Era incrível essa cidade, era muito linda. Aqueles sítios lá ao fundo, cheio de cajueiros, mangueiras, meu Deus, como eu adorava tudo aquilo. Uma vez eu vinha... eu morava num bairro, na casa de uma tia, num bairro chamado Montes. Eu vinha num ônibus e assistia uma cena de estudantes sendo espancados e jogados dentro de um camburão da polícia, em frente à reitoria. Estávamos em 68, no AI-5, em plena ditadura militar. Esse cenário eu vou reencontrar no Recife em 69, quando eu vou morar lá. Sim. Então, Fortaleza foi um lugar onde eu vim estudar. Então, ela é meio nebulosa. Eu tenho sempre essa sensação de uma Fortaleza meio nebulosa. E eu, pelo fato de que eu vivi aqui muito preso a uma obsessão de estudar e passar no vestibular, eu tenho assim, eu não consegui me desfazer desse cheiro, tá entendendo? Desse calor de uma areia, de uma cidade arenosa. Pedro Nava tinha essa mesma sensação de que Fortaleza oscilava sob os pés como as próprias ondas do mar. E Fortaleza também é muito ligada a um escritor que eu li muito, li toda a obra e que eu amava profundamente, amo profundamente. Acho que é injustamente maltratado, porque é um grande escritor que se chama José de Alencar. José de Alencar. Olhe, eu tenho confessado publicamente que eu prefiro José de Alencar a Machado de Assis. Contra todos os canônicos e contra todas as academias. Eu adoro José de Alencar. Adoro. Então, Fortaleza é sempre um reencontro com um passado que não foi meu, que eu nem cheguei a ter. E Fortaleza está nesse romance, né, como um dos pontos para onde se migra, para onde se vai. É daqui do Porto de Mucuripe que os nossos personagens vão partir, ou irão partir, não sei se partem, para a Amazônia. Bom, a festa promovida pelo ICA, pelo professor Cavalcante Júnior, foi muito bonita, foi muito emocionante. Legal. Eu trabalhei muito. A professora Natécia Campos fez uma leitura linda
e ela validou, o que é muito importante, que eu me apropriasse desse feminino e escrevesse na primeira voz feminina. Todas as leitoras mulheres que têm lido esse livro têm se manifestado de uma forma muito apaixonada e reconhecidas ao meu trabalho, a essa apropriação que eu fiz. Então, essa vinda aqui foi um grande presente. Logo mais eu vou estar na Lamarca. Maravilha. Ronaldo, muito obrigado pela Obrigado sua entrevista, a você, pela sua viu? presença. Muito obrigado a você. E, para quem ainda não conferiu, Dora Sem Véu já está em todas as livrarias do país, esperando a leitura de vocês. Até mais.